de um conjunto de práticas culturais e resulta da concepção do mundo de um grupo, podendo ser usada para construir ou quebrar laços sociais. Por dialeto, os professores Cunha e Cinta dizem que são as formas características que uma língua assume regionalmente. Ao contrário desta definição, tem sido em várias línguas, como dialetos, mesmo quando estes dialetos supostamente apresentam mais distanciamento ou aproximação das ditas línguas de fato. Para exemplificar este caso, apontamos a situação da província de Cabinda, com a língua Kikongo falada maioritariamente nas províncias do Zaire e do Uíxe. Por política linguística, Calvet entende ser a determinação das grandes decisões referentes às relações entre as línguas e a sociedade. Planeamento linguístico passa a ser a implementação das decisões de política linguística, ou seja, a prática das decisões tomadas no quadro das políticas linguísticas, nesse caso nas definições de língua. Bilinguismo e plurilinguismo. Estes termos têm sido apontados por muitos autores para se referirem tanto à coexistência de várias línguas num mesmo espaço e também para a capacidade que um indivíduo possui de se comunicar em duas ou mais línguas diferentes de forma fluente. Para Xavier, o bilinguismo é definido como uma situação linguística em que duas línguas coexistem na mesma comunidade ou são dominadas pelo mesmo indivíduo. Este mesmo autor classifica o bilinguismo em composto ou coordenado e coordenado, sabe? O bilinguismo composto ou indeterminado é aquele em que a segunda língua foi adquirida após uma primeira fase de socialização na primeira língua. Ao passo que o bilinguismo coordenado ou independente é um tipo de bilinguismo em que ambas as línguas são adquiridas na mesma fase. Ora, estes dois bilinguismos podemos dizer que são situações que nós temos estado a observar tanto na província de Cabinda como na província da Lunda Norte, onde somos residentes atualmente. Professor Corinto, por favor, confirma-me, está a avançar? Sim, está a avançar. Está bem, obrigado. Okay. Etnolinguístico. Nos estudos linguísticos, o termo etnolinguística, segundo Oliveira e outros, que o associam à língua e cultura, debruça-se sobre os problemas do plurilinguismo, ou seja, a comunicação nos povos que têm duas ou mais línguas. Por seu turno, Elia, 1987, fazendo distinção entre o termo sociolinguística e etnolinguística, diz que, de modo geral, pode-se dizer que a sociolinguística estuda as relações entre língua e sociedade, ao passo que o alvo da etnolinguística são as relações entre língua e cultura. Terminada a apresentação dos pequenos termos que poderão mais tarde a serem explicados, sobretudo na análise e discussão dos dados, vamos então fazer uma breve apresentação da situação sociolinguística da província de Cabinda. Ora, a província de Cabinda é composta, tal como já dissemos na introdução, por 7 grupos etnolinguísticos, resultantes dos antigos reinos de Macongo, Mangoi e Maluang, que eram subalternos do todo-poderoso Reino do Congo, que possui o Kikongo como a sua língua oficial. Os 7 grupos etnolinguísticos de Cabinda, nomeadamente os Bassuns, Bayong, Bavile, Balinde, Bakwapong, Bakote e Baoi, estão muito bem localizados geograficamente, tal como podemos ver no mapa a seguir. Este é o mapa da província de Cabinda, a província mais ao norte de Angola. O que é que nós vemos? Vemos aqui um mapa em que espelha, não é, os territórios geográficos de cada uma das etnias, ou a representação geográfica de cada uma das etnias. A cor amarela representa o mapa geográfico do grupo etnolinguístico Bassun. A cor vermelha representa o espaço geográfico do grupo etnolinguístico Bayong. A cor azul representa o mapa do grupo etnolinguístico Balinde. A cor laranja, ao noroeste, apresenta
o mapa geográfico do grupo etnolinguístico Baville. A cor azul, azul claro, podemos assim considerar, representa o grupo etnolinguístico Bacote. A cor verde representa o grupo etnolinguístico Aquacumbo. E mais ao sul, representa, ou a cor, neste caso, penso que é o lilás, representa o grupo etnolinguístico Baoi. Então, ali temos a configuração geográfica dos diferentes grupos etnolinguísticos da província de Cabinda, neste caso os 7. Ora, sobre a existência dos 7 grupos etnolinguísticos naquela província, é uma matéria, podemos dizer, consensual entre muitos estudiosos como o Chicuna, o Maciala, Chicuna 2014, Maciala 2019, Mabiala, por exemplo, 2020, o Miaca 2022, o Baveca 2020. Porém, costuma-se divergir entre esses estudiosos na ideia de esses grupos falarem a mesma língua. É consensual, sim, que existam 7 grupos. A divergência tem estado a surgir apenas quanto às línguas, o número de línguas faladas por esses 7 grupos etnolinguísticos. Então, surge-nos essa pergunta: que língua ou línguas falam os 7 grupos? Ora, nós aplicamos um inquérito por questionário para a coleta dos nossos dados, um inquérito quantitativo neste caso, em que apresentamos algumas sugestões, né, neste inquérito, para que os alunos fossem escolher as suas opções. Nós determinamos aí aquilo que nós entendemos, né, que são as línguas, e também a introdução dos termos fiote e do termo ibinda, que mais tarde depois poderemos explicar muito bem. E, então, como nós já dissemos, pretendemos que os alunos escolhessem então a sua língua, ou seja, fizemos várias perguntas, em que todas essas perguntas tinham essas variáveis. O que então nós solicitamos aos alunos? Vemos que nestes 2 gráficos, o primeiro gráfico representa os dados dos alunos da 9ª classe. O segundo gráfico, dos alunos da 12ª classe. Primeiramente, nós queríamos saber qual é a sua língua materna. O que é que nós vemos? Vemos que, sobre as línguas, sobre a língua materna, a maioria dos alunos da 10ª classe, não é? Neste caso 22, escolheu que a sua língua materna é a língua portuguesa. Ao passo que Fiote, que não corresponde à língua de nenhum grupo etnolinguístico da província de Cabinda, não é? Foi a segunda opção mais escolhida. Para o primeiro gráfico, neste caso o gráfico 2, vimos que a língua portuguesa foi também a primeira língua mais escolhida, neste caso com 15 frequências. E Fiote surge, não é, na segunda posição. O que é que nós vemos? Vemos também a introdução de uma língua que não faz parte dos 7 grupos etnolinguísticos da província de Cabinda, que é a língua lingala. Ora, a língua lingala é a língua maioritariamente, é a língua, não é? Eu acho que penso ser um grupo etnolinguístico da vizinha República Democrática do Congo. Qual é o código dessa? Essa língua tem estado a expandir-se, tanto por Angola como também para a República do Congo Brazzaville. Queres meter no telefone? Qual é o código dessa? Quando perguntamos aos alunos sobre as línguas mais faladas em casa, vemos que os alunos, tanto os alunos da 9ª classe como os alunos da 12ª classe, a maioria optou por língua portuguesa. E no seio familiar, neste caso, para além de observarmos a opção, como já dissemos, a língua portuguesa como a mais escolhida, vimos também que a opção Fiote teve maior destaque em relação à Ibinda. Apesar de o termo Fiote estar carregado de certo sentido pejorativo, em muitos acadêmicos. Estou participando aqui. Ora, sobre Fiote e o procurado aqui entre a utilização de Fiote e Ibinda, Uau, você pode ligar. pode ser entendido, por exemplo, as palavras do professor Miaca, e o professor Miaca, quando diz que o termo Fiote, não é, era o termo, ou seja, o termo Fiote da independência até pelo menos 1996
foi sempre o termo que era utilizado para generalizar, não é? Para generalizar as línguas todas da província de Cabinda. Mas a partir de 1996 até pelo menos 2012, não é? Houve então aquele sentimento ou seja, o termo fiote é um termo pejorativo na maior parte das línguas faladas pelo certo grupo etnolinguístico da província de Cabinda. Então, este termo, foi consensual que este termo fiote fosse substituído por termo